Diamonds in the face crushed up, I can see it. Diamonds in the face crushed up, I can see it. Diamonds in the face crushed up, I can see it. Diamonds in the face. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aí vai lá na frente, vamos fazer o ponto zero, ó. E 1, 2, 3, é tenso. Ponto zero, encaixa e volta. 1, 2, 3, ponto zero. Olá, meus amigos dos ferros. Só pra sair da rotina, eu e o Will estamos indo pra palestra nada. Errou! Palestra nós conversamos sobre a palestra. Que nós fizemos muita palestra em 2018, em 2019 tem menos palestra porque nós temos outras coisas acontecendo. O principal, Sardinha Classic, que vai ser uma coisa memorável, eu tenho certeza que vou fazer, nós vamos fazer, estamos produzindo tudo para os atletas. E é para vocês assistirem também, porque isso vai virar material para todo mundo, para enaltecer o nosso esporte, fazer o nosso esporte virar como se fosse o carro-chefe de um monte de coisa. Suplemento, roupa, equipamentos de uma forma geral, máquina de musculação, academias, movimentar o mercado. Essa é a ideia, sempre. Então, indo aqui para São Paulo, vou encontrar com meu amigo Ronivon, vamos fazer uma entrevista muito bacana, que eu tenho certeza que ele é muito sensível. E uma outra pessoa muito sensível, meu amigo Paulo Buzzi, vai me entrevistar. E ainda nós vamos puxar um treino juntos e vamos fazer um monte de conteúdo pra vocês. Conteúdo de peso, hein? Paulo Buzzi e eu vou ficar olhando pra cara dele e falando, o que eu vou passar pra esse cara, velho? Não sobra nada pra falar nada, né? Vou poder puxar um ferro, vou treinar do lado dele e falar, aqui tem 50 anos, mas eu aguento com você, seu urso branco. Mas aí ele abre a boca, além de ter um puta de um físico, vai abrir a boca e vai falar muita informação pra vocês. E o Ronivon é uma pessoa sensível, eu gosto de lidar com pessoas assim. O Will já sabe quando tem algum negócio. Não se esqueçam, aliás, eu tô fazendo uma refeição, vou aproveitar e fazer um chapa. Whey palatinose e farinha de aveia. Pega o Sardinha, essa palavra, vira um desconto, tem um descontinho, você vai pegar o cupom Sardinha e entrar no site da GSN, que é o maior site do Brasil, e você ganha 20% no site inteirinho, qualquer produto, tudo com o cupom Sardinha. Vou deixar o link aí pra descrição. Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal, que meu canal tá produzindo, nós estamos produzindo muita coisa pra vocês. Dá o like e comenta alguma coisa que vocês querem realmente, alguma coisa que seja importante pra vocês, tá bom? E ative o sinalzinho pra você receber essas novidades. Um abraço, até daqui a pouco. Qual é a opção, William? Não, dentre o que a gente tá enfrentando aqui, eu acho que se você for treinar hoje, não vai dar tempo de ir na entrevista. Aí a minha ideia é que você não treine hoje e fique tranquilo, porque amanhã você vai treinar com o Muzi, né? Eu senti uma certa parcialidade de opiniões, entende? O desejo dele é fugir do trânsito. Põe o pé, ele tá colocando o pé em cima do meu tomate. Eu quero tirar o tomate pra me jantar e ele toca o pé em cima. Qualquer coisa, acaba com tudo. Não é, eu tô pensando o seguinte: se eu fizer bíceps e tríceps hoje, amanhã é quadríceps e glúteo. Porque ontem foi isquios tibiais e glúteo. Precisa de 48 horas de descanso mínimo pra treinar o glúteo, pra dar pau no glúteo de novo. Ai, que delícia! Aí, panturrilha também, fiz ontem. Hoje não posso fazer. Vou fazer o abdômen e bíceps e tríceps. Se amanhã o Paulo for fazer o quadríceps, a ideia nossa não era filmar quadríceps para vocês. Porque nós precisamos mostrar a técnica dos movimentos que vocês têm mais dúvidas, né? Então, sei lá, um braço, um ombro. E outra, se você não treinar hoje, te dá mais liberdade de grupo muscular para amanhã. Não fica tão restrito. Ele tá sendo bem convincente. Tô convencendo. Então tá. Vou mudar o Waze aqui então. Muda o Waze. Olha lá, viu? Ó. Sem treino por hoje. Vou fazer a transição com esse meu dedinho. Chegando em São Paulo. Chegando em São Paulo não, chegando no hotel. Foi meio rápido? Foda-se. Tem que fechar a porta.
Chegamos no hotel, tá um movimento filho da puta, um trânsito fudido. Não nasci pra morar nessa cidade, mas aparentemente vai dar tudo certo. Vamos procurar. 1306. Vem comigo. São Paulo era feia desde aquela época. Ah, não, mas aí já... Ah, não acredito. Putz. O Negrão tava olhando esquisito pra mim lá na recepção. Ah, não. Ele sabia que era uma cama de casal. Não é aquela que separa, não, né? Putz. Ah, velho. Não, mas eu tenho certeza, tá escrito no voucher. Só falta ter banheira. Se tiver banheira é motel. Certeza. Vamos botar essa porra. Sai correndo, Will. Sai correndo, senão o nosso lado gay fala mais alto. Agora eu fico pensando, os caras olhando lá em cima, e ficar pensando assim, ó. O Negrão olhou pra mim, certeza que ele falou: viadão, forte desse jeito, tinha certeza. Cama de casal, eu já sabia que o quarto era de casal. Aí ele fala: certeza. Aí agora eles estão olhando e vê que esses caras estão arrumando. O casalzinho voltou putinho. Putinho com alguma coisa. Ai, meu Deus. Trocada a chave. 13? 19. Agora com sorte. Com sorte. Já era feio. Eu sei que já era feio. Olha lá. Já tinha prédio de monte. Agora... Filma lá, por favor, as duas. Só pra comprovar. Vou comprovar, ó. 1, 2 e não tem banheira. Os queridos vão acordar 4h30. Nem me fala. Você não acordou, né? Você não ficou direto. O Will tá sentindo o lance de você dormir e acordar muito cedo, muito cedo. Realmente precisa ser muito disciplinado e nós vamos encontrar exatamente a pessoa disciplinada para a vida. Que isso, o bodybuilder, na verdade, também ajudou a trazer para ele, que é o Paulo Musi. Vamos lá, na casa dele, no condomínio da casa, para fazer um treino. Nós vamos fazer uma programação diferente hoje, que ele tem um treino de vários grupos musculares, com algumas séries de médias, altas repetições, e nós vamos treinar. Vamos fazer, acho que, ombro, tríceps, panturrilha e quadríceps. Oi, chegamos na casa do Musi. Estamos aqui já vimos ele comer a primeira refeição do dia. Bom dia. Ambos nós de protetores, que nós quebramos alguns dentes nessa história de vida, de ferro. E estamos aqui na academia. E nós vamos fazer ombro, tríceps, panturrilha e quadríceps. Sim, senhor. Então, está fazendo prisão, está numa visão em função do descanso fisiológico? Desculpa aí. Na realidade, tem algumas coisas que eu faço todo dia. No braço, eu procuro fazer todo dia para manter o estímulo frequente. Tá. A gente divide, né, músculo pequeno e músculo grande. Eu não acho que tem um problema de tamanho. Viu que eu falei? Mas eu acho que, pelo menos que eu percebo dos caras profissionais, Sardinha, que tem melhor desenvolvimento de braço. E a primeira coisa que você vê é que você fala: puta, esse cara é gringo. Né? Aquele diâmetro de braço gigantesco que os caras têm. Eles todo dia dão algum estímulo. Então, hoje, né, eu treinei dorsal na segunda, treinei peitoral ontem. Hoje eu refaço estímulo. Faço 2 exercícios para bíceps, 2 para tríceps, só para dar uma ajustadinha. Só descansei ontem. O meu foi 2 dias antes, 1 dia antes. Mesma coisa. Faço isso, faço uma série de elevação lateral, principalmente para recrutar o deltoide, que a gente usa bastante no supino como estabilizador, e aí eu treino perna, 3 exercícios para quadríceps. Tá. E vamos que vamos. E vamos com o ângulo aberto, da perna que eu já sei, por causa do seu joelho. E esse ângulo aberto para mim é muito legal, porque eu preciso realmente de estímulos ali. Hoje está sendo uma coisa muito ansiosa para mim, já há alguns dias, depois que nós conversamos. Porque a partir de hoje o Paulo começa a cuidar da minha saúde. E é uma coisa muito importante. Isso para mim é muito realizador. Sabe por quê? Porque quando você tem admiração por uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz, você começa a entender o porquê que ele é tão minucioso. Você começa a entender o porquê que ele gosta tanto de ser minucioso. Isso é uma qualidade
Cara, tem cara que não gosta disso não. Ele escuta um monte de gente falar que não quer escutar isso. Quer falar pra você, ó, levanta aqui e acabou. Aí eu não, eu já gosto da coisa mais não digo, cuidadosa, minuciosa. É como se fosse a mãe fazendo uma comida pra você. Ela faz, aí na lateral do prato ela põe uma folhinha de hortelã, cara. Isso o que é? Capricho. E é o que o Paulo faz no trabalho dele a hora inteira. E eu vou ter a honra de ser cuidado por ele na minha tão velha vida e carreira. Tão importante para nós. E eu quero mais 34 anos de carreira. Você consegue segurar uma? Bora. Então tá, vamos com nós. 2, 3, 0, não sabe mais. 2, 3, 1, 2, 3. Acelera sem parar. Fica estável. 1, 2, 3, 0. Isso. As duas coisas, tanto o método quanto a posição, né? Essa posição pra mim é nova. Eu nunca fiz elevação lateral com dorsal expandido. Amplitude máxima, você conseguir, sua, e limite máximo, submáximo embaixo. 1, 2, 3, ponto zero, subir. 1, 2, 3, ponto zero, subir. 1, 2, 3, ponto zero. Sempre conduzindo, sem explosão. A concêntrica vai falhar, a gente não vai mexer para o outro. Estamos descansando um pouco. Perdeu o componente elástico, provoca falha. Aí você conduz porque ele já falhou, então Exatamente. é melhor do que você não fazer. Porque aí você coloca a concêntrica como segundo plano. Nós normalmente colocamos ela em primeiro plano. Então eu ponho em segundo. A contração que falha antes da concêntrica, isométrica. Entende? Pra gente fazer com menos peso. Aí não arrisca. Isso, pode ser. A sua própria percepção, você começa a série, se tiver com peso, você não ativa ela. Você fica muito vago. Você quer explodir. Verdade.
Não tem jeito. É desespero. É verdade. Eventualmente a gente para em alongamento, não no... Sempre no alongamento. Sempre na hora que o peso volta 100% da gravidade da Terra. A hora que o peso está voltando, a gente pensa, esse horário de parar. Como você está acostumado a fazer elevação lateral com a cintura escapular cava, provavelmente você faz isso no bíceps. Então tenta manter. Quanto mais ela plana, você vai sentir mais a cabeça externa mesmo, por incrível que pareça. Sim. Né? Se você deixar o trapézio tomar conta, ele se subdivide da outra, porque ele fica cavo e você acaba fazendo uma rotação medial. Entendeu? E aí você sente mais ombro que o bíceps. Mais ou menos por aí. Ó, para subir o máximo. Aqui, ó. Já no primeiro vai até falha. Subi o máximo. 2, 3, 0. Ó. O acionamento é você como se fosse fazer um supino. Entende? Entendi. Ó. Uma paralela. Traz para o lateral. Para na extensão máxima ou para... Não, sempre sub máximo. Tá. Todos. Lembra, você está próximo da extensão. Então, aí que não pode explodir mesmo. Como vai chegar submáxima, não pode se explodir nunca, não por causa da carga, só na sensação de estiramento do músculo. Que é exatamente o que o Brad fala, né? Que é um risco que você não corre, porque apesar de estar no estiramento, você não explode. Você consegue controlar. É, isso no ponto zero. O Brad fala outra coisa, ele fala o que eu falei da primeira vez, ao contrário. Quando você está no estiramento, você pensa, eu vou lesar. No ponto zero, se usa uma pedra, tu não vai lesar. Cara, para fazer isso desse. Faz um movimento muito isolado, como por exemplo, se a gente tivesse começado pelo banco do bíceps, pelo Scott, né, para não usar tanto braquial, ir direto no bíceps e fazer o ponto zero, quando você entra no básico, você sente que a sobrecarga da pressão que triplica. É o que você vai sentir agora com a cadeia cinética fechada. Quando nós fizemos isso no nível humano, mesma coisa. Entendeu? Mais rede femoral ali, né, vasto, a sensação que está, a cadeia cinética aberta está meio isolada, zonada, um grupo diferente, um glúteo, aqui vai usar. Quando você ativa o outro no segundo movimento, depois de ter feito o ponto zero, você dá desequilíbrio. Você vai ter essa sensação nos primeiros movimentos.
exaustão da parte concêntrica feita em segundo plano, no segundo movimento você entra no básico, ou que usa mais músculo de inflamento, a pessoa fica desequilibrado, velho. Você fala, porra, tá tudo solto aqui. Você percebeu que você estendeu o joelho e fica meio bambo? É isso. Por isso que não pode falhar na isométrica e parar. Senão você nunca descobre a falência do teu músculo, onde é. Conta pra mim, só o que você acha, qual foi o seu feeling da coisa? Eu gostei muito, eu acho que é uma metodologia que a gente aplica tanto para o sujeito que é iniciante quanto para o sujeito que é avançado. Vou te explicar por quê. O iniciante, ele tem nenhuma propriocepção. A consciência corporal dele é ruim e assim, eu nunca vi uma pessoa ganhar qualidade física sem consciência corporal. E a mesma... Falou agora há pouco sobre isso. O Heraldo, que é o nosso chefe de personal, né? Ele coordena todos os personagens, ele fala, vamos apresentar, Heraldo professor, Heraldo Albuquerque. Tudo bem, gente? Boa. Uma honra acompanhar os dois. Obrigado. Obrigado, meu velho. Obrigado por Cuida da parte ficou de segurando treinamento. a hora inteira, filmou nós a hora inteira. Ele e o Will. Conta, perdão. Pois é. Própria Eu percepção. nunca vi uma pessoa ganhar qualidade física sem ganhar a propriocepção. E você encaixar a isometria, você obriga a pessoa a pensar no que está fazendo. Pode perceber que o treino que a gente fez não dá para escutar música, não dá para bater papo. A hora que a gente está fazendo, porque tem que estar 100% atenção ali. E muita coisa que a pessoa carece no início de treinamento não é força, não é capacidade metabólica para resistir ao treinamento, é a própria percepção para o cara conseguir sentir o que ele está fazendo, ou entender o que ele está fazendo. Sim. Que é o grande erro, por exemplo, de trabalhos científicos que falam sobre determinados exercícios, mas que não escolhem de forma honesta quem são os participantes. Honesta, Sardinha, porque na vida científica existe honestidade também. Então, se eu pego, por exemplo, um sujeito que eu faço um trabalho que eu quero falar que o leg press ele não ativa, por exemplo, o glúteo. Dá para fazer? Lógico que dá. Eu pego 6 caras que nunca treinaram na vida, dou um treinamento básico de 6 semanas e falo, pronto, eles são treinados. A metodologia foi certa, mas a própria percepção das pessoas não é a mesma. Não, aí que tá, a metodologia está completamente errada. Quando que você pode falar que um cara que treinou 6 semanas é experiente? Entendi. Não digo assim, ele quis aplicar uma metodologia e foi igual para todo mundo, mas a percepção da pessoa é outra. Exatamente. Ele quis estudar, por exemplo, o efeito de você mastigar com carne com dente, só que ele botou um cara que tá banguelo. Falou, pera lá, mas... Aí não vai, né? Você não está estudando nada. E isso que é difícil na área da educação física é você ver publicações que são honestas, né? E que às vezes não é uma questão às vezes do sujeito fazer desonestidade, às vezes é ignorância. Sim. Diz o Roberto Simão, você conhece, o maior pesquisador brasileiro nessa área, que trabalha com Belmiro, que trabalha, né, com o pessoal da UFRJ. Ele fala, meu amigo, se é profissional de educação física, tem que sujar o calção. Se não sujar o calção, aí fica difícil, porque você não vai entender nada do que você está falando. Porque eu vejo Roberto Simão, Belmiro de Salles, Jonato Prestes, o Ramires Tibano, Thiago Mata, eu vejo esses caras fazerem baita trabalho com cronômetro e fita métrica. E eu vejo gente ter 300 mil equipamentos, não sei o que, e fazer umas porcaria que você fala, putz, isso daqui não aplica para nada. Essa é a história do novato. E o cara que é o sujeito experiente. Muitas vezes a gente que treina há muito tempo, a gente entra num modo que é meio que um modo de automático. E aí você começa a levantar peso e não contrair o músculo. Quando você volta, né, numa técnica como 1.0, que você é obrigado a modificar o tipo de trabalho durante, né, a execução dele, você é obrigado a pensar no que você está fazendo. Até para e aí o trabalho fica eficiente. O que eu notei, por exemplo? Eu senti uma melhora no recrutamento.
muito maior, o que me possibilitou fazer um treino excelente com 3 exercícios. Sim. Coisa que às vezes eu com 7, 8 exercícios eu não faço um treino tão bom. E o problema é que fisiculturismo, tá? Não treinamento de força, são coisas distintas. Você precisa da força para ser fisiculturista, mas fazer músculo não é só treinar força, né? Ele trabalha sobre eficiência, é o quanto mais você pode estimular o músculo dentro do menor demanda possível. Por quê? Porque quanto mais catabólico ficar seu treino, menor é o delta que você tem do que você ganha sobre o que você destruiu. Então tem que ter uma noção de eficiência. Se você consegue fazer um treino muito bom em 30 minutos, com tempo de recrutamento muito bom, isso significa que ele é melhor do que você gastar 1 hora, 1h30 treinando. Dorian Yates e Heavy Dutch, é aquilo. Quem você pode pensar que hoje trabalha isso, por exemplo, vamos pegar gente recente que fala isso, o Jonato e o Belmiro, que o que eles falam? Eles falam do tempo de contração. Então quando você pega, por exemplo, as variáveis intensificadoras, cluster 7, o rest pause, que é uma variação de cluster 7, o 3-a-7, o 5-a-1, né? O uso da isometria intra-treino, como no ponto zero, são formas que quando você pega o tempo total de treino, o tempo sob tensão ele aumenta. Pensa que vai... O volume ficou igual. Exatamente. Então você aumentou o aproveitamento, mas você não precisou, para aumentar o tempo sob tensão, a quantidade geral de treino. Era isso que eu queria. Porque eu sempre treinei exagerado e chegou uma hora que ficou muito catabolítico. Porque desgasta a gente, né? Não tem jeito. Aí você está usando o seu corpo para levantar peso. Não é isso. Você tem que usar o peso para estimular seu corpo, não o contrário. Você percebeu que não fica cansado como um todo? Nossa, eu tô Só super localizado, mas tá bem, né? É um E tempo... braço, assim, vou te ser sincero, né? O terceiro treino meu, que é justamente o membro inferior, deltoide e braço, eu faço o deltoide e braço para fazer uma pausa ativa, né? Então eu chego a sentir o pump momentâneo, mas ele dissipa. Cara, tô sentindo assim o músculo ativado ainda, e é um ativado bom. Um ativado que, poxa, eu não cheguei no meu máximo do treino para ele ficar cansado, mas eu senti que assim, alguém acordou e tá pronto pra briga, entendeu? Só que a briga é amanhã. É isso aí, amanhã é isso que eu gosto. A gente vai bater nesse bíceps aqui. Isso aí. Que bom, velho, é isso. Pra nós é bem rápido, a ideia era passar exatamente isso. O que o feeling dele tá falando sobre o meu treino. É óbvio que a gente tem a variação do non-stop, que é o agachamento dos powerlifters, que já fazia há muitos anos. Você tem o concentration peak, que é na parte concêntrica do movimento, você para 2, 3 segundos. A parte de estiramento do músculo é completamente o contrário. Tem um lado da aceleração, sem velocidade, que eu comentei agora com o Geraldo, que era a ideia de colocar pouca velocidade, porque não tem carga suficiente para você explodir. E se você explodir, tirando a parte do estiramento do músculo, fica arriscado. Por isso que a gente fala do Dorian, que o Dorian faz o volume, o tempo sob tensão muito forte, em pouco espaço de tempo, tá bom. Mas é lesivo o treino dele. Por quê? Porque ele sempre, após o aquecimento muito leve, ele coloca uma carga muito alta. E quando põe uma carga muito alta e força a repetição com o parceiro, é extremamente rompedor de fibra, né? Não tem como, né? É um dilaceramento, entre aspas. É a modo de falar, você até explicou para mim sobre a titina, né? A ideia é fazer o contrário do que o Dorian? Não, a mesma coisa, só que um pouco o lado mais seguro, mais com a cabeça do que sobrecarga tensional, mais ou menos por aí. Porque o risco da lesão também, se você for ver, quem é a pessoa que ganha mais físico, é a que treina mais tempo, e a que treina mais tempo é a que se machuca menos. Você pode até fazer uma coisa que te leva no limiar da lesão, mas se você lesionar, tecido de partes moles só para cicatrizar são 6 a 8 semanas. Pensa que você já vai ficar 2 meses parado. Só para cicatrizar, tá bom? Aí você tem o remodelamento. Remodelamento, 1 ano para você trazer a fibra do colágeno, porque vamos supor que o músculo rompeu. Pá. Quando ele volta, ele não volta bonitinho. Essas 6, 8 semanas, ele volta um bololô. Todo engrupado. Aí você tem remodelamento para isso ficar assim. Isso demora 1 ano. Massagem. Pô, você perdeu... Nesse processo, você perdeu 1 ano e 2 meses. Só para você se recondicionar de novo, pelo menos mais uns 4. 1 ano e meio por causa de uma lesão, porque você quis aumentar. Eu quis dar um grito no meio do treino. É exatamente o que eu penso. Não vale a pena. Não porque nós não somos corredor de 100 metros rasos, apesar de parecer fisicamente. Nós somos maratonistas, né? O bodybuilder é maratonista. Agora, vem aquilo que a tua experiência, né, te fez ver ao longo dos anos, né? E aí a palavra que você adora, contraintuitivo. A ciência aqui dentro... O calor da contraintuitiva vai ficar para sempre. A ciência aqui dentro, na realidade, é você fazer o contraintuitivo. O intuitivo, quando você está no limite da contração, é relaxar. O intuitivo, quando você está no limite do alongamento, é encurtar o alongamento. O intuitivo, quando você está na contração máxima, é soltar com velocidade.
que é uma das coisas que você preza quando você fala do peak contraction, quando você fala do non-stop? É justamente você dar nome para aquelas etapas que intuitivamente vão fazer você relaxar o músculo. Então o que é o contra-intuitivo? É você não fugir da dor, você buscar ela. Até porque chega um momento que a maturidade de treino no atleta faz a gente separar a fadiga de dor. Então o treino deixa de ser um sofrimento. Nós não estamos sofrendo. Não, tá um prazer absoluto. Né? Ainda que o treino não seja uma coisa confortável, ele é desconfortável sempre. Ele não é uma coisa desprazerosa. Há de se ter maturidade para separar isso. Tá? É desconfortável, mas não é desprazeroso. Ele é contra-intuitivo, mas ele não é caótico, ele não é desorganizado. Porque a gente vê muita gente inventar muita coisa que não tem absolutamente nada a ver. Meu medo era esse, todo mundo pensar isso mesmo. Mas assim, pra mim, se eu tivesse que resumir em 2 palavras, né? Busque o desconfortável através do contra-intuitivo. Desconfortável, contra-intuitivo. Enquanto você tiver isso na sua cabeça, você vai fazer um treino bom. Vai funcionar. Né? Tá certo. Essa é a mensagem, galera. Então tá, gente. Mais uma vez, muito obrigado, né? Paulinho, eu agradeço demais, velho. E agora, eu sinto com conforto de falar pra vocês que esse treino foi um degrauzinho a mais na minha carreira, porque depois de quantidade de tempo grande, dificilmente você associa amizade, essas coisas gostosas do ser humano com o treino. Porque sempre a gente está sempre afastado, todo mundo está afastado. E o treino é um mecanismo só nosso, de feeling nosso. Nós registramos para vocês pura e simplesmente porque vocês vão gostar de ver, eu tenho certeza. Né? Até porque vai somar as ideias. Mas eu queria também provar, precisava desse respaldo, isso é uma coisa muito importante para mim, não tem como negar isso, mesmo porque se tivesse pegado um outro cara qualquer, seria um outro cara qualquer, não um músico, que a mim é importante, na minha carreira, que eu aprendo ele a cada momento. Até hoje eu aprendi sobre aquecimento e vai ficar para sempre. E agora ficou contra-intuitivo. Novo renomeamos o ponto zero. Contra-intuitivo. Gente, método CI. Muito obrigado mais uma vez. Paulinho, muito pra obrigado. Mim, obrigado. Estou muito satisfeito. E para vocês vai ficar só a ideia de que nós vamos colocar nas nossas redes para informar. Talvez entreter, tá, beleza. Você pode até rir de nós alguma hora, mas... Não, já tem um Body Dreamer pra fazer né? isso. Eles já vão fazer o meme mesmo, já vão sacanear. Porra, certeza. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.